Então, amados, a palavra do Senhor, nós vamos ver hoje, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. E diz assim, então, a palavra do Senhor. Paulo, ele escreve esta carta para a igreja de Filipos e ele insta a igreja para poder, por ter ele sido o fundador dessa igreja, ele fundou a igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária, certo? Vale ressaltar que Filipos ele era uma colônia do Império Romano em território grego, e esta cidade era muito importante, era considerada a porta da entrada para a Europa de quem vinha da Ásia, assim como Portugal é considerada hoje a porta da Europa para quem vem da América do Sul, né? Então, quando eu estava estudando sobre isso, me chamou muito a atenção na similitude dessa questão aqui, porque realmente nós precisamos compreender o contexto onde está se passando aquilo que nós lemos. Então, Paulo fundou a igreja de Filipe na sua segunda viagem missionária, e ele então entende que essa igreja precisa de ser exortada em alguns aspectos. E hoje, nós como igreja precisamos ser exortados em vários aspectos. Para quê? Para que a gente evite cair em erros que possivelmente possam vir a acontecer. É isso que a Bíblia nos dá a garantia de nos cuidar de cairmos em erro. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Então, não sei se vocês lembram, Atos capítulo 16, Paulo e Silas estavam aonde? Na prisão, né? E aí eles fazem o quê? Eles lá na prisão começam a chorar, a resmungar, a dizer, porque estou aqui, olha, Deus é Deus mau. Não, eles oram, adoram e clamam. E agradecem a Deus. Sabe por que eles agradecem a Deus? Pelo privilégio de serem testemunhas de Jesus, de Cristo, e mesmo nessa posição de presos, eles estavam numa prisão, amarrados de mãos e pés, certo? Mas estavam louvando e orando ao Senhor. Olhe, às vezes quando falta €1 para a gente ora e adora Jesus. Então nós precisamos compreender isso. E aí nós precisamos entender que todo esse contexto, né? Filipos também outra informação importante, é a primeira igreja que nasce aqui na Europa. Foi Filipos. Primeira igreja que nasce na Europa. Então, tendo todo esse contexto, vamos ler esses textos, esses versos de 1 a 11 do segundo capítulo de Filipenses. Diz assim então: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Paulo está dizendo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Veja como Paulo começa. Paulo começa assim, olhe, completem a minha alegria. Paulo já estava alegre por ter fundado a igreja e por ter notícias da igreja. Só que ele está dizendo, olha, completem a minha alegria. E sabe como vocês vão completar a minha alegria? Tendo o mesmo modo de pensar. Ter o mesmo modo de pensar não significa que eu vou pensar agora igual a Rafael, que a gente vai ser o mesmo pensamento. Não. Ter o mesmo modo de pensar quer dizer que a gente vai deixar afinado a nossa vida, mesmo eu pensando diferente de Rafael, mas entendendo que por termos um bem maior comum, nós renunciamos àquilo que eu acho que eu estou certo. Isso que é ter o mesmo modo de pensar. E aí diz assim, o mesmo amor. Sabe por quê? Porque o amor, na sua essência, ele quebra barreiras. Porque o amor é quem? É Deus. Um só Espírito.
Porque quem é o Espírito que habita em nós, os cristãos? O Espírito de Deus. Ele habita em nós. E uma só atitude. Olha aí o que a palavra diz, uma só atitude. E aí vamos então ver. Verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha aqui o que a palavra diz. Nós não devemos fazer nada por atitude egoísta, ou ambição egoísta, ou por vaidade, mas com humildade. Humildemente. Continuemos então, verso 4. Cada um cuide, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Estávamos vendo hoje na sala da membresia o que diz o grande mandamento. Jesus, então, ele veio a esta terra e ele tinha, através de Moisés, Deus deu a Moisés as leis, os 10 mandamentos. Jesus chega e agora na nova aliança, isso era a antiga aliança, os 10 mandamentos, na nova aliança ele vai dizer, olha, eu resumo todos os 10 mandamentos, tudo isso que a antiga aliança falava em 2. O primeiro, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o seu coração. Mas há um segundo, ame seu próximo como a si mesmo. É isso que Paulo está dizendo, olhe, ame o seu próximo como a si mesmo. Então faça aquilo que você gostaria de fazer por si ou receber. Porque muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente olha troncho, né? Para o nosso irmão, para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho. Tem vezes, amados, que dá vontade realmente de dar uma resposta forte para um colega, ou para um amigo, ou para a nossa esposa, nosso esposo. Mas eu preciso me lembrar que eu sou diferente. Tem vontade, né, Rômulo? Às vezes de dar uma resposta a uns clientes, mas eu preciso me lembrar. Não porque estou aqui na frente de uma congregação, de uma igreja, mas porque eu sou filho de Deus. E lá na frente vai dizer, que filho é esse? Mas não foi você que me mandou para aquele canto? Está pregando aí? Imagine, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é cuidar não apenas dos nossos interesses, a gente já cuida, mas cuidar dos interesses dos outros. Verso 5. Seja, aqui olhe, Paulo está dizendo como tem que ser a nossa atitude. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olhe, vamos imitar Cristo Jesus. Verso 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Cristo, quando chegou a esse mundo, ele tinha duas naturezas. A natureza humana, porque ele veio através de Maria, mas a natureza divina, porque ele foi concebido através do Espírito Santo. E essas duas naturezas eram bem plausíveis, eram externadamente vistas pelos discípulos. Ele era homem, teve fome, Jesus chorou, ele se irou, mas não pecou. Interessante. Então nós precisamos compreender isso, e ele, mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos o Rei da Glória, aquele que tinha e que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas.
Ele veio a esta terra e se fez como você e como eu, por amor. Ele poderia ter dito: eu morrer por Estevão, aquele pecador sem vergonha, miserável? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha, quando eu começo a ver a palavra, amados, eu digo assim: que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Porque, sinceramente, eu não mereço. E realmente favor, graça, é justamente isso, favor imerecido. Nem você, nem eu merecemos. Mas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer, entregar a sua vida, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! E Ele se humilhou. Sabe, eu nunca vi na história universal um rei que deixasse o seu trono para ser plebeu, a não ser Cristo. Porque ele, sendo o rei da glória, deixou a sua glória para se tornar um homem comum por amor a nós. E ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. E essa morte, amados, a morte de cruz, naquela época, era a morte mais impura. A morte que era considerada só para aqueles que iam sendo amaldiçoados. É assim que eles morriam na cruz. Verso 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que, verso 10, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, sabe, desde que eu me lembro e me conheço por gente, eu gosto de proclamar a palavra desse jeito, sabe por quê? Porque essa palavra é viva. Porque essa palavra é eficaz. Porque essa palavra é poderosa. E cada vez que você e eu proclamamos a palavra de Deus, e proclamar significa justamente isso, declarar profeticamente, com autoridade, não é dizer assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo. É proclamar, amado. É declarar, olha, toda língua vai confessar. Não importa, não importa. Um dia vai chegar o dia do juízo final, onde salvos e não salvos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que vão se perder vão dizer, por que perdi o tempo na terra? Porque Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor. Mas aqueles que confessam hoje vão dizer, sim, Jesus Cristo é meu Senhor. É isso. Essa é a diferença. E agora nós vamos ver, amados, que Paulo, ele inicia justamente no capítulo 2, falando, completem a minha alegria, porque ele está convocando a unidade. A maior marca da Igreja de Cristo é a unidade. Estávamos falando sobre isso ontem. Um pastor americano que viveu anos em Moçambique,
e hoje está morando em Lisboa já há 10 anos. Ele trouxe uma ministração tão abençoada ontem, que falava sobre a oração e a unidade. As igrejas falam sobre avivamento. E avivamento, ele realmente é necessário a gente buscar e clamar. Mas se você vê todas as histórias na humanidade onde houve um avivamento, a primeira marca é humilhação, sim, mas a segunda é unidade. Pessoas se humilhavam, mas se uniam. Deus tem colocado no nosso coração já há algum tempo, e Deus tem confirmado na reunião de ontem. E eu vou começar, amados, eu quero que vocês orem por isso. Vou começar a convidar os pastores da cidade para que a gente possa se reunir e orar por Valença. Quem quer, amém. Quem não quer, não posso fazer nada. Mas a gente precisa se unir, amados. Nós não podemos nos diferenciar, porque eu sou batista, porque eu sou assembleia. Não, nós somos a igreja do Senhor Jesus. O sangue dele foi derramado. Não foi o sangue de John Wesley, não foi o sangue de Calvino, não foi o sangue de Armínio, não, foi o sangue de Jesus. E esse sangue nos unifica, nos nivela. Por que ficar com besteira? Não, porque eu sou batista. Antes de ser batista, eu sou filho de Deus. Deus quer isso. Deus tem nos desafiado, amados. Já comecei a pegar os telefones de alguns pastores que não tinha. Vamos buscar. Precisamos disso. Queremos viver um avivamento? Vamos nos unir. Porque a unidade, ela precede o avivamento. Quando a gente se despoja, não, dos nossos, né? Eu creio assim, aquele síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Deus me livre. Porque eu quero a cada dia crescer, ir de vitória em vitória e de glória em glória, para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus quer fazer um avivamento no nosso meio. E atenção, avivamento não é movimento. Avivamento não tem nada a ver com manifestações. Manifestações, sim, podem haver no avivamento, mas eu não acredito em manifestações se não há arrependimento. Eu preciso converter o meu coração antes de falar em línguas. Porque senão, vou falar em línguas estranhas aqui na igreja e falar línguas estranhas lá fora. Xingando o meu irmão, falando do meu irmão. Não. Isso é movimento. Avivamento é conversão do coração. É aquilo que estava morto, agora vive. Isso é que é um avivamento. Isso que Deus quer de nós. Então, se nós somos um em Cristo, como é que não conseguimos viver em unidade e em amor com nossos irmãos? Nós precisamos entender isso. Se vamos viver juntos lá no céu, como é que eu não consigo viver junto aqui na terra? Precisamos buscar essa unidade, amados. E uma das marcas de Cristo, justamente, é essa unidade e o amor. É interessante porque Atos capítulo 2, não precisa abrir, mas se você conhece, sabe que essa marca era constante na igreja primitiva. A igreja primitiva se reunia, estava em comunhão, estava em amor, e era tão visível isso que até o bolso dos irmãos se converteu. Sabe por quê? Porque a palavra diz que ninguém passava necessidade. Ninguém passava necessidade.
E nós temos buscado, amados, viver isso aqui na igreja, lógico, dentro das nossas limitações. Gostaria eu poder, gostaríamos nós como igreja poder realmente oferecer para nossos irmãos que estão necessitados uma cesta que realmente preencha todo um mês para você, como gostaríamos. Mas nas nossas limitações a gente tem, e por isso nós instamos, olha, nós temos essa cesta do amor, onde você pode ser um instrumento de Deus na vida daquele que pode estar porventura necessitados. Quem já não passou necessidade em terra alheia? Olha, tinha dias, porque nós chegamos aqui em fevereiro, vamos fazer 4 anos, né? Hoje, amanhã, 4 anos em terras portuguesas. E chegamos em fevereiro de 2020. Em março, veio ela, a pandemia. 6 meses sem conseguir trabalho. Tinha dia que nós comíamos arroz com ovo. E tinha dia que a gente comia ovo com arroz. E graças a Deus que era uma das minhas comidas favoritas. Eu dizia, Célia, até hoje, quando Célia pega ar, porque eu digo, minha filha, pega essa carne para vocês, frita um ovo para mim, eu como com arroz, não tem problema. Muitas vezes ela fica, mas eu separei para você. Mas nunca faltou. O ovo esteve ali. Porque ele disse que não iria suprir luxos, mas necessidades. E se você não sabe, o ovo é o alimento mais nutritivo. Não faltou, nem faltará. Não vai faltar. Portanto, nós precisamos entender, amados, que somos instrumentos de Deus na vida do outro. Seja para um suprimento material, seja para um suprimento espiritual, seja para uma palavra, seja para um abraço. Aquilo que está nas suas mãos, faça. Continuando, então, Paulo, ele vai dizer, olhe, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, que o ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se. A atitude de Cristo Jesus nos ensina de forma prática o caminho da humilhação. Jesus estava desde o princípio, antes da criação. Isso nós vamos ver em João capítulo 1. Não precisa abrir, mas eu sei que você sabe disso. Ele é o próprio Deus. Mas mesmo assim, ele não considerou que a sua divindade era algo que devia pegar-se. Pelo contrário, ele se esvaziou de toda a sua glória para viver uma forma humana. Em outras palavras, voluntariamente Jesus abriu mão dos seus direitos. Porque muitas vezes a gente não abre mão dos nossos. Muitas vezes a gente, não, mas é meu direito. Tantas vezes, amados, eu já abri mão dos meus direitos. Sabe por quê? Porque eu aprendi que, apesar de eu estar certo, eu prefiro paz. Eu prefiro a paz. Já recebi tantas calúnias. Mas isso não atinge minha identidade. Porque eu sei quem sou.
Eu sei o que eu não fiz. Não vou me revoltar por mentiras. Sabe quem me justifica? É Deus. Sabe quem peleja por mim? É Deus. Sabe quem é meu juiz? É Deus. Pode vir falar. Assim como falaram de Cristo, que eu não sou melhor. E falaram de Cristo. Ele faz isso por Beelzebul. Falaram que ele estava endemoniado. Ele disse, olha, ele não se irou, disse, olha, você acha que é isso por espírito de Beelzebul? Por acaso uma casa dividida subsiste? Não. É isso que Deus quer, amados. Que a gente seja uma casa unida. O que já falaram, se era verdade o que já falaram, essa casa não existiria mais. Mas essa casa está em pé e continuará em pé, não porque eu estou à frente, mas porque Deus está à frente. É isso. Então Jesus abriu mão voluntariamente dos seus direitos. Vamos abrir mão, perdão, dos nossos direitos. O nosso Senhor Jesus não foi um ator. Ele não desempenhou um papel. Ele se tornou servo. Ele deixou sua glória para ser servo. Cristo se fez maldição por nós, desceu do lugar mais alto da glória para o lugar mais baixo, sendo humilhado. É isso. Agora, quero encerrar com umas lições práticas para manter a unidade da igreja. Primeiro, verso 3, o que vai dizer? Olha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Sabe o que é ser egoísta? O indivíduo que só olha para suas opiniões, interesses e necessidades e que despreza as necessidades alheias. Orgulho, presunção. E o vaidoso é indivíduo que tem prazer em atrair admiração para si, elogios de terceiros, tem a necessidade de vangloriar-se, de ostentar, de exibir. Temos como exemplo, amados, aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada de egoísmo. Pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo. Ele se esvaziou a si mesmo. Ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. É importante esse entendimento. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer, vamos fazer sem egoísmo e sem vaidade. Porque a glória não é nossa, é dele. É para ele e por ele. Que tudo que façamos seja feito para a glória de Deus. Segunda lição, nós precisamos humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, não existem mais motivos para nos considerarmos superiores. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Por que eu quero ser melhor, maior? Porque eu sou pastor da igreja? Não. Repito, como tenho pregado aqui nesse púlpito, apenas eu tenho uma responsabilidade a mais. Mas nós estamos nivelados, somos filhos. Não existe, tire isso da sua cabeça se você tem. A oração do pastor é mais forte. Não tem nada disso. Existe o sacerdócio de cada cristão. E você é sacerdote, então a sua oração tem poder. É lógico que a oração em unidade, quando a igreja está reunida, aí acontece mais rápido.
Aí o chão treme, o céu se abre. Por quê? Por conta da unidade. Por conta do povo de Deus, da igreja do Senhor. Não existe oração forte do pastor. A sua oração é tão eficaz quanto a minha. Basta apenas você orar com fé, crendo, sem dúvida no coração. E claro, alinhar a vontade de Deus. Não adianta a gente orar pela nossa vontade, né? Eu sempre dou um exemplo. Jonathan é meu filho. Eu sei que ele não sabe conduzir moto e ele me pede uma moto. E eu dou a ele uma 500 cilindradas. Estou fazendo o quê? Estou dando uma arma para ele se matar. Por isso que a gente às vezes não recebe. Porque Deus conhece. Se eu der isso, eu vou matar meu filho. Então devemos alinhar a nossa oração à vontade de Deus. Terceiro, amados, devemos ser primeiro servos uns dos outros. Terceiro, verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros também. Não cuidemos apenas dos nossos interesses, mas busquemos cuidar dos interesses dos outros. Muitas vezes nos colocamos em primeiro, segundo, terceiro e até em quarto lugar. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Quinto, minha sombra. Não. Em primeiro lugar, sim, você. Mas pense também no outro. A outra pessoa também precisa de você. A outra pessoa também necessita. Por isso que Cristo, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Os dons que Deus nos deu não são apenas para ajudar na concretização dos sonhos de Deus para nossas vidas, mas os dons que Deus nos deu são principalmente para ajudar na concretização do sonho do meu irmão. Sabia disso? Cíntia, o dom que Deus te deu nas mãos, você ajuda tanta gente, né? É isso. Você precisa ser instrumento de Deus para ajudar essas vidas. Deus te deu dons, nos deu dons, não para a gente crescer profissionalmente, ministerialmente. Amados, se eu quisesse crescer ministerialmente, então aí minha família não teria nem vindo aqui. Não teria nem saído da minha terra. Porque lá eu tinha possibilidade de crescer. Mas eu decidi, nós decidimos, na verdade, vir aqui para obedecer à vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós, amados. Porque se eu pensasse apenas nos meus interesses, olhe, estava muito bem obrigado lá em Intermares. Pastor auxiliar, com um bom salário. Daqui a alguns anos, talvez, assumiria como pastor titular, não sei. Mas não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero, é o que Deus quer. E esse dom que eu recebo hoje, eu quero compartilhar com vocês sempre. Porque não é para mim, não posso segurar, eu preciso partilhar.
partilhar e partilhar. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Olhemos para os nossos irmãos com compaixão e aprendamos a cuidar dos interesses dos outros também. Por último, quarta lição, precisamos brilhar em meio à escuridão. Vamos ler os últimos versos que diz, no capítulo 2, versos 12 em diante, diz assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Verso 14. Façam tudo. Façam tudo. Verso 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês, como estrelas no universo. Olha, você foi chamado para brilhar. Para brilhar, mas não mais que Cristo, tá certo? Cristo é quem deve brilhar. Mas esse brilho é como se você fosse uma tocha que vai iluminar o caminho de outras pessoas. Então você foi chamado para isso. Vocês brilham. Por quê? Porque a gente tem Cristo. E quem tem Cristo brilha porque Ele é a estrela da manhã, porque Ele brilha. Verso 16. Retendo firmemente a palavra de vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Glória a Deus. Precisamos brilhar em meio à escuridão, amados. Quando entendermos verdadeiramente que o nosso chamado é ser luz em meio ao mundo de trevas, tudo vai fluir naturalmente. Você e eu fomos chamados para brilhar, não para nos gloriar nisso, mas como falamos, para ser como lâmpadas para tantas pessoas que estão vivendo hoje em trevas. Há tantas pessoas necessitadas de uma palavra de esperança. Há tantas pessoas que carecem de um abraço. Há tantas pessoas desesperadas. Certa vez chegou uma pessoa lá onde eu trabalho e estava angustiada, notoriamente angustiada essa pessoa. E eu disse, olhe, existe alguém que se importa com você. E essa pessoa disse, eu não acredito. Já perdi toda a esperança. Mas eu disse, olha, é porque a sua esperança está na terra. Mas coloque a sua esperança em Deus. Essa pessoa olhou para mim e disse, você é crente? Eu digo, sou cristão. Eu sou desviado. Eu disse, volte, correndo, porque você conhece a verdade e sabe do que eu estou falando. Assim tem muitas pessoas que precisam apenas de uma palavra. Às vezes de conforto, às vezes de confronto, mas em amor. Porque você e eu não somos juízes de ninguém. Estamos apenas para ajudar. Nunca mais vi essa pessoa, mas a minha parte eu fiz. E você precisa fazer a sua. Não sendo um juiz, mas dizendo, olhe, Deus ama você. Certa vez eu estava no Brasil, quando eu recém tinha chegado do Peru, novo, 19 anos de idade, com saudade dos meus pais. Ia caminhando por uma rua, umas ruas de João Pessoa. Estava muito triste.
E logo à frente eu deparo com um morador de rua. Eu me emociono porque muitas vezes nós recebemos uma palavra de quem menos esperamos. Talvez a gente na nossa, não sei nem como chamar, nossa posição de querermos ser melhores. Mas Deus usa quem Ele quer. E esse morador de rua, passado alguns metros, eu olho para ele, ele olha para mim e ele diz assim: Jesus te ama. Naquele momento encheu meu coração de alegria, porque eu precisava dessa palavra. Obrigado, Rejane. Eu precisava dessa palavra. Eu nasci num lar cristão, meu pai era pastor, eu sabia que Jesus me amava, mas às vezes eu preciso ouvir isso de alguém que eu não tenho chances muito de ouvir. Porque naquela hora eu estava precisando disso. E apenas uma palavra muda um dia. Uma palavra muda uma vida. Uma palavra muda uma história. Seja a boca de Deus aqui na terra. Seja a boca de Deus aqui na terra. Precisamos brilhar em meio à escuridão. Jesus obedeceu. Ele obedeceu o Pai. Você deve obedecer. Nós precisamos obedecer. A obediência nos conduz a lugares altos para desfrutar da nossa verdadeira identidade em Cristo. A obediência nos conduz a lugares altos. Versos 9 a 11. Para terminar, Cristo obedeceu. Certo? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Feche seus olhos.